Olá, bem-vindos ao Memórias à União, que é um projeto do jornal A União que resgata histórias de pessoas que tiveram muita história com a União. E hoje a primeira mulher que a gente está trazendo aqui para o projeto, que é Babi Neves, que trabalhou com a gente, eu mesmo trabalhei com ela nos anos 80 aqui no jornal. Babi teve uma história dela no jornal e a gente está se reencontrando hoje, depois de algum tempo, aqui para esse bate-papo. Babi, como começou a sua história com a União? Minha história começou quando eu terminei o curso de comunicação. Aí vim aqui na União, aí esse já era aqui, já tinha a sede aqui, falar com o Natanael Alves. Como eu era do Estado, eu queria que ele me transferisse para a União, para trabalhar na União. Pedisse que você fosse à disposição para trabalhar na União, exatamente, né? Termo técnico ia à disposição. E ele mandou eu falar com o Gonzaga Rodrigues, disse que tudo bem. Por ele, tudo bem. Fui falar com o Gonzaga. Então era aquela figura, né? Quase um missionário, digamos assim, né? Com certeza. Aquela educação, né? Aquele ícone que quando a gente se encontrava com ele, ficava assim, admirado, né? Não, eu achei interessante, ele me conhecia muito pouco e assumiu o que eu estava querendo, entendeu? Acatou. E ligou, ele pessoalmente ligou para o Gonzaga Rodrigues e disse, né, que eu poderia ir. Aí eu falei com o Gonzaga perguntou o que era, qual a minha experiência na área de jornalismo. Eu disse, fiz matéria para o Berro, que era o jornal da época na universidade, jornal experimental. Do curso de comunicação. Do curso de comunicação, que eu sou da primeira turma. Então, Gonzaga brincou, dizendo que o Berro não era autor que se citasse, mas me acolheu também. E eu entrei para a União. Foi assim que eu comecei a... Você se referiu aí que era da primeira turma do curso de comunicação. Lembra aí alguns coleguinhas que fizeram contigo essa primeira turma? Peninha. Peninha. Que chegou a ser secretário no Rio de Janeiro. De comunicação, de garotinho. Ou de Rosinha, Peninha, garotinho. Cleane Torres. Fábia Dantas. Fabinha. Nádia Bartol começou com a gente, mas não terminou, não concluiu, que é advogada. Elmano José, Adeildo, eu acho que é Adeildo Barba, não lembro o sobrenome de venda, está em Brasília. E uma grande parte. Deixa eu ver Deu se eu tudo me lembro certo, mais. né? Pelo que você está contando ainda. Né? Quem mais da minha turma? Foram uma turma pequena. Fátima Cardoso, Fátima Ventura. Ai, tem que lembrar de todo mundo. Porque tinha duas turmas, a de comunicação social e a de arte e comunicação. Alguma coisa assim. E alguns fizeram comunicação e outros foram para a arte. Educação artística. Educação artística. Começaste na União pela turma da Geral? Pela turma na geral. Sob a chefia de quem? Quem era o chefe de reportagem? Lena Guimarães. A saudosa Lena. Lena foi uma grande mulher no jornal. Comecei com ela acreditou também em mim. Lena era quase a menina. Eu tinha alguns aninhos mais na frente dela. E ela lhe incentivou desde o começo? Sempre. Sempre, sem problema. Passou muito tempo na Geral ali, na reportagem da Geral, para poder migrar para outra seção do jornal ou foi rápido? Não, eu sempre fiquei na Geral e no segundo caderno. Fazia muita matéria para o segundo caderno, muita mesmo. Até um dia que essa história eu não via, não estava presente, mas eu vi. Eu tinha feito uma matéria sobre grafite. A pauta foi de Carlos Aranha. Eu fiz matéria sobre grafite, de página inteira, primeira página, matéria assinada. Eu estava cobrindo o Festival de Areia, em Areia, lógico, quando recebi o telefonema de Cleane, dizendo que tinha estado na redação, estava na redação, e Gonzaga pegou o jornal, a matéria, que eu não tenho esse jornal comigo, levou para a redação e disse assim, é assim que se faz jornal. Essa matéria está... Aí
rasgou elogios e eu fiquei, né, feliz da vida, mais do que feliz. E quem me contou isso foi Cleane. Primeira matéria assinada, Primeira. o elogio do mestre. Davi Neves com o aplauso de Gonzaga Rodrigues. Foi de ninguém não, foi só de Gonzaga. Ninguém. Que naquele tempo já fazia os seus textos maravilhosos, né? Gonzaga Era um nome Gonzaga é. consagrado, exatamente. Gonzaga é. O neguinho. Nesse tempo que você trabalhou na União, como era lá a estrutura? Quem era que trabalhava com você? Quem era que era o editor? Como era ali a redação? Você fala na João Amorim ali. João Amorim. No centro, a né? redação da João Amorim, para mim, foi a melhor. Em termos de cumplicidade, de amizade. Tinha muita gente, pô. Chico Pinto, Edmilson Lucena, Tião Lucena também estava lá, da época do Velho Ferretti, Das oficinas, O editor era Agnaldo Almeida, Galvão como secretário, eu acho que Zé Galvão era o secretário. Tinha Rendo também, irmão de Agnaldo, Carlos Aranha, que era o editor do segundo caderno, eu vou lembrar mais quem. Aí faltava, tinha Davi, Ortilo, Arnóbio, né? Arnóbio, baixinho, eu disse, baixinho, Arnóbio. Mate não, Arnóbio. Arnóbio, quem era mais que teve na época? Silvio Osias. Não, Silvio Osias sempre na União, né? Até eu emigrar para Cabo Branco. Ô, Babi, você, nesse período todo da União, que cobertura ou que fato que você presenciou, que você participou? Às vezes a gente ia para a cobertura nem como pautado, né? Mas ia porque o assunto era muito interessante, a gente queria se informar e a gente não dispunha das facilidades de hoje, né? Que você, com o celular, tem acesso a essas informações. Você tinha que ir pessoalmente. Mas, enfim, um fato que lhe marcou. No caso, Margarida Maria Alves. Que foi a sindicalista que foi assassinada, né? Ela foi assassinada e eu fui para entrevista. Era uma coletiva com os acusados. Os dois acusados, que eram ciganos, e tinha uma coletiva. E eu fui não como para cobrir, mas para ver. E esse fato me marcou porque eles foram muito maltratados. Tratavam os pseudos assassinos como, sei lá, bicho talvez. E olha, né? Porque tem bicho que é muito bem tratado. Pois é. E na base da... Muito grosseiro mesmo. Muito grosseiro. E tem outro fato que me chamou muita atenção, foi quando, nessa época eu era repórter geral, a União já na biblioteca pública. Nonato era editor, tinha Pedro Moreira, eu acho que Pedro Moreira era o chefe de reportagem. E tem uma cobertura para fazer no presídio. Aí faltou, não tinha repórter policial. Só tem tu? Vai tu mesmo. Vai tu mesmo. Aí Pedro disse, tu vai? Eu digo, vou, né? Era para entrevistar o delegado Domingos. Acho que era Domingos. E esse fato me lembra que teve um fato muito interessante também num julgamento que um preso, eu não lembro o nome, não lembro quem foi também, ele furou a jugular. Antes da sessão, ou durante a sessão, não sei como foi. Antes da sessão foi isso. Ele furou a jugular e não houve o júri. Quando eu estou lá, o fotógrafo era Hernani, estava eu e Hernani. Hernani Gomes. Hernani Gomes. A gente foi lá para esperar o delegado, né?
quando a gente está lá, uma movimentação. Movimentação do presídio, eu olhei lá para o pátio, que era a hora do banho, mas não tinha mais ninguém. A gente só via gente correndo para lá e para cá. O banho de sol que você fala, banho de sol. Correndo para lá e para cá. E eu disse... Não, minto. Antes, o delegado estava lá com a gente. Chega um agente... Cochicha no ouvido dele. Não, ele vinha todo ensanguentado já. Aqui estava sangue na roupa dele. Aí falou para... Cochichou. O delegado pediu, olha, licença, só um minutinho. Aí desceu. Eu olhei para a Hernani. A Hernani olhou para mim, a gente não gostou da situação. Nisso, eu olho lá para baixo, ninguém veio correndo. Gente correndo para lá e para cá. Eu disse, Hernani, eu não sei o que está acontecendo, mas não está nada Alguma coisa bom. está acontecendo, né? O cabo chegou ensanguentado, vamos embora. Aí ele disse, Babi, eu digo, vai fazer a madeira. Eu disse, eu? Vamos embora agora. Eu não sei o que está acontecendo. E eu me lembro bem que na mesma época teve no Rio, São Paulo, tinha um assistente social que estava num presídio, e no motim os presos pegaram assistente social. E eu também era assistente social. Eu sou assistente social. Nunca exerci a profissão, mas eu sou. E eu estava lá com uma jornalista. Eu digo, vai que tem um motim aqui, eu vou ficar refém e meu filho. Siddhartha era pequenininho, Siddhartha tinha, acho que, 1 ano no máximo. Eu digo, fica aqui nem a pau. Tem quem me faça. Não tem emprego que me faça ficar aqui. De medo. Desci, quando a gente desce, Lula, tinha um cara estendido no chão com a jugular. O sangue jorrava como uma mangueira que furada. Nunca tinha visto a cena, nunca tinha visto. E eu saí horrorizada. Eu peguei... Foi um trauma. Eu peguei... Hernani, vamos embora. E eu queria abrir o portão, não conseguia. E o delegado, não faça isso, não vai embora comigo. Não fico. Corri e fui embora. Aí o motorista era... Edgar, o velho Edgar, bom todo. Não fez a matéria antes, não. Vamos embora. Quando eu chego no jornal, Lula, que Nonato faz, você não fez. Aí veio Pedro Moreira. Babi, como é que você faz uma coisa dessa? testemunha do fato. Como é que você faz uma coisa dessa? Aí eu disse, eu não tive coragem. As perninhas estavam assim. Eu sei que... E agora, como se faz? O cara já foi para o hospital. Eu, execrada na redação, né? A vergonha maior do mundo, mas não fiz isso. Não teve coragem, né? Não tive coragem de enfrentar sangue. Sangue não é comigo, não. Aliás, não é nem uma questão de coragem. É assim, não teve condições emocionais de fazer, né, Babi? Porque, como você disse, não é? Aí eu pensei no fato, já pensei no outro que tinha acontecido há pouco tempo atrás. Aí, não foi nem em João Pessoa, foi em São Paulo, Rio. Enfim, corri. Para consertar a situação, quem trabalhava comigo à época era meu ex-companheiro Paulo Santos. E o pobre foi que foi correndo para... Disse, não, eu vou fazer a cobertura. Aí foi fazer a cobertura, já que pegou ele, já pegou esse preso. No hospital não teve nada, foi só uma besteirinha. Mas isso é um fato. Essa foi, você veja, você era da Geral, não foi uma repórter de polícia, mas até agora os 2 fatos que você narrou, de que marcaram você, além evidentemente do elogio de Gonzaga, que foi no início da carreira, foi policial, né? A morte de Margarida Maria Alves, ou a apresentação de suspeitos de terem sido os assassinos, e agora esse fato na penitenciária. Foi no Roger, no próximo da Nóbrega, né? Até hoje eu tremo quando passo no Roger. E é? Com certeza.
Então, toda vez que eu passo ali, eu me lembro. Não tem como você esquecer. Foi traumático mesmo, né? Cara Uma estirado experiência no chão, traumática. com a jugular jorrando sangue. E tinha sido no final o quê? Uma briga deles lá mesmo, de gangue, Você se lembra? Não, ele tentou fazer a mesma coisa que o outro tinha feito no júri. No júri. Para chamar atenção, para ser solto, certo. sei lá para quê. Aham. Aí é o seguinte, e no dia a dia, alguma matéria lhe chamou a atenção ou alguma coisa que você gravou até hoje, fora essa coisa da policial? Porque de repente, por exemplo, na minha época, quando eu era repórter, eu me lembro que a gente ficava muito, criava uma expectativa muito boa quando a gente ia entrevistar Dom José Maria Pires, porque era um sábio, né? Era aquela referência que todos nós tínhamos, e sempre saía uma manchete quando você conversava com Dom José. E às vezes Dom Helder vinha à Paraíba, né? Houve vezes em que a universidade começou aquela efervescência cultural, a universidade ganhou uma dimensão nacional, passou a ser o segundo orçamento de universidades no país, aquela coisa toda. Então, eu me lembro que essas coisas me marcaram muito, porque aconteceram na época em que eu estava no jornal. Aí eu pergunto a você, que outros fatos assim você destacaria desse período em que você foi repórter? Você se lembra? Você guardou alguma coisa? Lembro. E tem um fato que foi gritante. Esse aí foi na João Amorim, eu fui entrevistar a Xuxa. Xuxa Meneghel. Xuxa Meneghel estava no Hotel Tambaú. A rainha dos baixinhos. A rainha dos baixinhos, mas ela nessa época era modelo. Ela era modelo e veio participar de um desfile uma boutique que tinha no Hotel Tambaú, de Valdo Quercia, que era de Valdo Quercia. E eu queria entrevistá-la e não tinha como. Valdo botou alguns empecilhos, mas eu consegui, no final do desfile todo, ir para o apartamento que ela estava, a suíte que ela estava, com a mãe dela. E ela tinha umas almofadas no chão, a gente sentou no chão conversando. Ela era uma menina linda, super gentil. Eu fiz todas as perguntas que eu devia ter feito. Todas, menos a principal. Que Pedro Moreira quase me mata de novo. Foi perguntar sobre Pelé. Que ela estava com o namorico com Pelé. Não perguntei. Ele quase. Babi, você... Não. Babi, como é que você faz isso? Eu digo, não sei. Eu me encantei tanto com ela, ela era tão gentil, professor. Falou da infância, falou de tudo, dos trabalhos dela. Então nem me passou pela cabeça Pelé. Esse foi outro fato. Aconteceu contigo alguma vez de, por exemplo, fazer uma entrevista, a gente saiu com aqueles gravadores antigos, né? E de repente a fita não gravou? Não. Nunca tive problema com gravador, não. Não, né? Não. Porque eu tenho uma memória boa também, anotava e... muita gente não gostava de gravar e depois ter que tirar, gravar, né? Preferia fazer as anotações à mão. Na mão, Mas né? também fiz muito... E tem uma historiazinha dessa de gravação que eu fui... Na época foram 2 entrevistas que eu tinha que fazer com artistas. Uma era o Ramalho, que estava hoje é o Mega Shopping, ali era um hotel. Hotel Manaíra. Né? Hotel Manaíra dos Gaudêncio. E outra com Antônio Fagundes no Hotel Tambaú. Eu tinha que sair de um para outro. Isso Davi comigo. Davi era o fotógrafo. Então, Elba, não sei porquê, disse que não ia fazer. Desistiu. Aí, estava eu, Ricardo Anísio, eu pedi para falar com a secretária, que era a Fatinha, a secretária, eu sei que ela terminou descendo e dando a entrevista. Fatinha? Fatinha era uma Ana de Fátima, eu acho que ainda hoje ela trabalha com Elba. Ana de Fátima? Ana de Fátima, que era da universidade e era muito amiga de Elba e foi embora com Elba. Certo. Eu acho que ainda hoje é a secretária. E
conseguimos fazer a entrevista. Saímos correndo para o Hotel Tambaú. Quando a gente chega no Hotel Tambaú, eu estou falando na portaria, querendo falar com Socorro Andrade, que hoje está no Rio, e eu tentando falar com Pedro Moreira. No telefone, a gente ia entrevistar Antônio Fagundes. E a portaria avisando, dizendo que ele não estava. Que ele estava na sauna e que ia subir direto para o camarim, para o apartamento, que eu teria que ir logo para o teatro. O teatro. Santa Rosa. Não, o do Paulo Pontes. Do Espaço Cultural. Exatamente. Aí, eu no telefone tentando falar com o Pedro Moreira, e aquele negócio aqui. Eu dizendo que não tinha como fazer. E aquele Babildo, peraí. Era Davi, mandando eu olhar para trás. Quem está atrás de mim? Antônio Fagundes, de roupão, vindo da sauna. Aí eu olhei para ele e disse, eu não acredito. Eu não acredito você andando na minha frente. Aí ele olhou espantado para mim, né? Eu digo, olha, eu lhe juro que eu não sou nenhuma fã deslocada. Eu só sou uma jornalista que tenho que fazer a matéria com você para levar para o jornal. Isso já era tarde, era quase 7 horas da noite. Eu disse que essa matéria tem que sair amanhã. Disse, mas eu não tenho tempo agora. Eu digo, 5 minutos só. 5 minutos, eu não quero mais do que 5 minutos. Disse, vamos, no Hotel do Aú tem aqueles bancos. Ele disse, pode ser aqui? Eu digo, pode. A gente sentou nos bancos, naquele banco lateral. Davi com a máquina. Aí eu estava com um gravadorzinho, não era desse tamanho, era pequenininho. Já era aquele de microfita. E Socorro Andrade no lápis e papel, como eu fazia. Aí eu fazendo as perguntas e ele respondendo. E Socorro, coitada, sem conseguir acompanhar. Mas deu tudo certo, ela fez a matéria dele, eu fiz a minha. Uma criatura maravilhosa mesmo, Antônio Fagundes. Um artista tem muita história mesmo. Tenho com Lucélia Santos, tenho com a gravação da novela aqui. Pereira Tropical, Pereira Tropical, que eu fui proibida por Guel Arraes de entrar, de fazer a cobertura. E por aí vai. Babi, você começou na Turma da Geral, migrou para o segundo caderno, mas depois você passou a ser redatora. Aí começou a publicar as carteiras para os Novos Repórteres e a DC Página. O principal para mim foi a chefe de reportagem. Que é um cargo que todo mundo corre no jornal, né? Mas nessa época eu tinha um suporte, até um suporte muito bom. Era Duda Moura, Jacinto. Lembro como se fosse hoje. Giovanni Meirelles indo de sapé para trazer matéria lá no jornal. Fomos chamados Foca, né? Que a gente foi, eu fui. Que todos nós fomos, né? Chegando, todo mundo aí chegava. Tinha Sátiva, tinha Laine, Zé Carlos dos Anjos, Giba, Gilberto, estavam chegando. Eu já estava, né? Na pose. E eles chegando. E foi muito boa essa época. Marcos Tavares era o diretor técnico. Muito bom essa época. Com aquele bom humor cáustico dele. Ô bichinho! Oi, que Deus me Nunca vi uma pessoa ser tão cri-cri. Cri-cri. Babi, e da chefia de reportagem, vocês também chegou a ser editora da União, não foi? Cheguei a ser editora. E... Um pouco, curto período de tempo, não lembro o tempo, mas foi pouco, não foi muito não. E você, como editora, enfrentou algum, como se usa hoje a expressão, algum perrengue por conta de horário, fechamento, espera de matéria do governo? Passei um perrengue grande, eu não lembro com quem. É o nome uma matéria que não poderia sair ou poderia sair, dependia das instâncias superiores. Ronaldinho Cunha Lima era o secretário de comunicação. Aí liga, 10 matéria. A gente diagramava, escolhia a página e tal? Não, a matéria estava pronta. Ou descia aquela ou era outra. Desce a matéria, não desce. Suspende matéria. Quando deu quase 11 horas da noite, já era 11 horas. Aí eu falei com ele, pelo amor de Deus. A gente precisa ter uma definição se essa matéria vai sair ou não vai.
Depende de acordo de governo, né? Acordos para lá, para cá. Finalmente, disse a matéria, ela foi embora e deu tudo certo. E o outro que você disse? São dois? O outro foi quando eu era editora, que tinha... a gente sempre recebia todos os jornais, eu acho que hoje ainda. As coleções, né? Que tinha os cavaletes com jornais. Eu vi esse cavalete agora, esse bicho é muito antigo, é muito velho. Aí, Lula, eu sei que quando eu estava lá na editoria, os jornais do segundo caderno sumiam. Eu procurava, cadê os cadernos? Não, tá com... Fulano. Fulano chegou e levou. Fulano chegou. Aí eu teve uma hora que eu pedi, não leve, porque a gente vai precisar desses jornais. A gente precisa tirar a matéria, precisa ver o que é que está sendo... Sugestão de pauta, né? Com certeza. E os jornais sumiu, o segundo caderno sumiu. Até que eu cheguei para o rapaz que estava na portaria, que recebia os jornais, disse, olha, não entrega mais. Chegou o jornal, leva para mim, não entrega. Aí quando ele chegou, procurou jornais, não, jornais, não sei como ele me chamava, Babi, Dona Babi, sei lá o quê. O editor levou. Eu sei que eu estou na minha sala, ele entra, tudo bom, tudo bom. Aí, a primeira coisa que ele faz é pegar uma arma que ele tinha. Sim, aí eu não sei, perguntou porque estava proibido de pegar os jornais. Diz que a gente precisa dos jornais e você... Aí ele pega o revólver e bota em cima da mesa, olhando para mim. Eu já sou frouxa mesmo, e com o revólver olhando para mim é que eu tremi nas bases. E, tremendo, saí, corri para o diretor técnico. Deixei ele lá e disse, olha, aconteceu isso. E eu tremia mais do que a vara verde. Imagina a situação, né? Aí ele disse que não, aquilo ali... Aí o diretor técnico foi questioná-lo, por quê? Era até Geovaldo Carvalho na época. O superintendente era Itamar Cândido. Aí eu sei que esse rapaz ficou proibido de entrar no jornal. Deve ter ficado com ódio de mim, né? Lógico, morreu com ódio de mim, mas que Deus... Mas também não é para mim, né? Redação é lugar de paz, não é lugar de disse, guerra. Não, eu não conseguia ficar em pé tremendo. Trabalhar. Foi uma ameaça, né? Uma velada. Não, velada não, claríssima. A arma em cima da mesa. E estou aqui contando a história. E ele já foi, já está lá em cima. E eu não quero ir lá para cima nem tão cedo. Né? Babi, além da União, aí depois você saiu da União, mas continuou trabalhando no Estado, no governo? Porque você também teve experiência, eu me lembro, de televisão. Eu nunca saí do governo. Eu sempre trabalhava num canto e no outro. Nunca saí do governo. Tanto é que eu me aposentei no governo. No Estado, né? No Estado, como na Secretaria de Comunicação. Fui para o Norte, trabalhei no Norte. Não no jornal, não. No Jornal Norte, na TV. Não, na TV. Na TV eu comecei como repórter. Detestei uma tal de uma câmera que bota em cima de você, na tal da passagem. Faz a passagem. Eu entrevistava na maior. Mas botou aquela luz em cima de mim. Acabou-se a mulher. Acabou-se a mulher e não tinha eu. Só fazia gaguejar. Até que realmente a câmera mete medo, né? Até que eu a gente lida com ela, mas... Até hoje. Esse bicho olhando para mim, eu não gosto. E olha que diminuiu bastante o tamanho. Naquela época era um verdadeiro canhão, né? Aqui né? Era um verdadeiro canhão, aquela câmera imensa, aqueles gravadores, né? Eu tinha pena daqueles pobres, daquele repórter, fotógrafo, tudo que... Cinegrafista. Mas enfim, é uma época que evoluiu, né? Então, hoje graças você vê, a né? Deus. Qualquer celular hoje é uma excelente câmera. Aí eu fiquei no Norte um tempo. Eu saí do Norte para ser chefe da reportagem da União. Voltando. Saí da União para ir para o Norte e voltei do Norte para a União. Aí fiquei um tempão como... Sim, aí eu pedi logo a Haroldo Reis, pelo amor de Deus, me tire daqui.
Eu não quero ficar aqui, não. Não gosto, me boto na redação, eu gosto de escrever, eu não gosto de estar com esse microfone para lá e para cá. Fui atendida, fiquei na redação, tempão na redação da editoria do jornal, não da TV, não do jornal. Depois fiquei tanto no jornal, mesma época, tanto na TV, fazendo jornal da noite, como trabalhando com o Belardinho. Belardo Jurema, que tinha na época a coluna do Status, né? Status, que era televisionada. E daí eu saí, também trabalhei no Correio. Boas lembranças desse período do Norte, ou teve algum fato também como esse que você contou aqui, que lhe chocaram enquanto você trabalhava tanto como repórter quanto como editor? Não, tem uns fatos pitorescos. Pitorescos. Um era que o Manda-Chuva mesmo era Marconi Góes. E eu fazia a produção do programa de Abelardo. E ele ligava para mim em cima da hora para dizer que não... Babi, quem são os... Ele me chamava Baby. Dona Baby? Dona Baby, quais são os entrevistados? Quem são os entrevistados de hoje? É fulano, Beltrano, ou só fulano. Fulano corta. Tira cicrano. Isso em cima da hora em televisão? Em cima da hora. O jornal e o status ia 1 hora no ar. Era 1 hora. Isso quando dava 15 para meio-dia, 1 e a cara para dizer ao entrevistado que ele não ia. Disse, não, hoje não vem, não. Um foi muito engraçado, ele já sabia. Quando ele chegou lá, eu toda cheia de perna para lá e para cá. Olha, eu não sei o quê. Aí disse, pronto, amigo, eu não sou entrevistado hoje, né? Ainda bem que ele sacou o meu aperreio, era um aperreio. Era agoniante. Você em cima da hora dizer ao entrevistado, você não vai ser mais. Por quê? A Marconi Góes não quer. Babi, aí você contou aí que passou um tempo no Norte e depois voltou para a União. E voltou como chefe de reportagem ou foi como editora? Chefe de reportagem. Chefe de reportagem. E que você disse que dos cargos que ocupou em redação foi o que mais lhe agradou? Foi. Era gostoso. Era divertido? Era. Interessante, porque muita gente... eu não sei se desculpe te cortar, mas o núcleo foi muito bom. Entendi. Que era na Aristides Lobo, ali, a Saelpa. Certo. Certo? Não sei se foi o núcleo, eu sei que foi muito bom. Era muito bom mesmo lá. Porque é um cargo da estrutura organizacional do jornal, no organograma, que é muito estressante, porque você lida com a logística, carro, fotógrafo, máquina, telefone, repórter, enfim, marca, produz, aí dá errado, volta, né? E você tem que produzir porque tem que fechar a página. Tem que dar então, muita gente não para o editor. Então, tem que chegar a matéria, né, para o secretário, para o editor. Tem muita gente que não tem boas lembranças da chefia de reportagem por conta desse estresse. Não, eu tenho as lembranças melhores da chefia de reportagem do que da editoria. Também com um caso desse? Passei pouco tempo também. Né? Também com um caso desse, um revólver em cima da mesa. Logo você que já tinha corrido da penitenciária na história lá. Corri da penitenciária, saí do julgamento da apresentação lá dos supostos assassinos, né, dos suspeitos. Suspeitos, Mas, Babi, alguma outra história que você gostaria de lembrar aqui, que a gente passou batido, ou algum fato, alguma pessoa que foi importante aí na sua trajetória profissional, do ponto de vista de que lhe deu a mão? Você já fez uma referência elogiosa à Lena, né? Na época o editor-geral era Aguinaldo, né? Já fez aí a sua grata lembrança com a história de Gonzaga. De repente você tem uma outra história para contar aí? Tenho. Nonato, para mim, foi... Nonato dizia que eu era repórter de cabeceira dele. Nonato Guedes. Nonato Guedes, quando ele foi editor. Uma pessoa que eu...
muito ligada. E ele me... Nonato é outra referência nossa. Eu produzi grandes matérias assim, grandes para mim, por conta do Nonato. Nonato fazia com que eu, na minha época de repórter. Incentivava? Muito, incentivava muito. Bom, eu estou satisfeito com tantas histórias e com essa sua bela história no jornalismo e principalmente aqui na União, né? E só tenho a agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Se você quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade, porque esse projeto que a União está bancando é um projeto que faz exatamente isso, que procura ouvir as histórias de quem tem história com a União, né? E você tem muitas histórias com a União, né? Eu sempre me esquivei muito. José já me chamou para fazer matéria, vamos fazer... Não, e deixa fora. Me inclua fora disso, né, Babi? Mentira, eu não gosto, eu não nasci para isso. Mas aí apareceu um senhor que ligou para mim e me convenceu, o senhor Alarico Correia Neto. Aí ele me convenceu. Não, Babi, é besteira. E quando eu chego aqui, encontro um monte de gente. Ó. É assim mesmo, faz parte da vida, né? Eu disse que não queria chorar. Mas reencontrou muita gente que você... Olha, essas entrevistas têm dessas surpresas, né? A gente reencontra pessoas que fazia tempo que a gente não via e que a gente tem história. Faz muito tempo que eu estou fora de redação. E a Larico me convenceu. Aí eu conversei com o Deca, que é a chefe de reportagem, Deca, eu não vou, não. Deca, eu não vou, porque eu sei que eu não nasci para isso. Mas estou aqui. Espero que meu depoimento tenha servido, né? Babi, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no Memórias da União. Eu que agradeço, Lula. E agradeço a União, o que eu fui e o que eu sou.